Oi, meu nome é Marcel e hoje eu estou aqui para compartilhar a interpretação de 2 sonhos que eu tive. Cada um destes sonhos se repetiu 2 vezes e isso me acendeu um alerta que me fez ir atrás do que eles poderiam estar querendo me dizer. Em um dos sonhos eu estou na escola, que eu estudava, e tô na sala de aula e eu não entrego o trabalho para a professora porque eu não fiz o trabalho. Eu já tive esse sonho 2 vezes. E o outro sonho que eu tive e que também se repetiu 2 vezes e que pra mim é muito mais emblemático e muito mais forte e me chama muito mais atenção, a ponto de eu perceber que tem algo estranho ali para ser investigado. Neste sonho eu estou num aeroporto, subindo as escadas para pegar o voo, eu estou indo para fora do Brasil, junto com os meus amigos, e de repente eu me dou conta que eu estou sem meu passaporte. Eu não me desespero nem nada, mas eu fico pensando, e agora? E agora? Nos 2 sonhos da viagem, que eu esqueço o passaporte, o aeroporto é absolutamente o mesmo, e é um lugar que eu nunca vi na vida, e o grupo de amigos muda. Bom, daí eu fiquei filosofando sobre esse sonho do aeroporto, até que eu resolvi comentar ele com a minha amiga, e ela fala que também está tendo um sonho parecido, só que nesse sonho ela está, acho que numa rodoviária, e ela esquece a bagagem dela. E no caminho entre a casa e a rodoviária, ela vê muita dificuldade, assim. Daí ela me falou que conversou com a terapeuta dela, e a terapeuta falou que ela, simbolicamente, precisava deixar a bagagem dela para trás para ela conseguir seguir a viagem da vida dela. O que faz muito sentido no contexto de vida que ela tem passado ali. No contexto dela faz sentido isso. E nessa conversa que eu tive com a minha amiga, ela me falou algo que mexeu muito comigo. Ela sentiu que precisava dizer pra mim que no sonho dela, ela precisava voltar pra casa dela no sentido da alma dela mesma, de buscar segurança internamente, e que pra isso ela precisava largar a bagagem dela mesma. Mas no meu caso é o contrário, eu precisava ir pra fora. E eu continuei filosofando sobre o que ela falou, e no dia seguinte eu entendi o que eu precisava fazer. Mas assim, eu entendi com uma clareza absurda. Tanto é que eu estou aqui fazendo esse vídeo para poder pegar meu passaporte e seguir minha viagem para fora. Eu tenho vários assuntos que eu poderia abordar aqui neste canal. Por exemplo, as pessoas já me pediram algumas vezes para falar sobre relacionamentos. Eu até já escrevi alguns roteiros para falar sobre isso. Só que quando eu vou gravar, não sai, assim. Ou às vezes eu vou gravar, a câmera trava, a campainha aqui de casa toca, o cachorro do vizinho fica louco. Enfim, as coisas não fluem. E quando eu estou aqui para falar sobre determinados assuntos, principalmente envolvendo a espiritualidade, as coisas meio que funcionam. Assuntos que são mais densos, assim, na minha opinião, muito desconectados da realidade material, prática, parece que a coisa vai, assim, todo mundo fica quieto, ninguém incomoda. Simplesmente acontece, né? Só tem uma coisa que não flui muito bem, que é a minha própria aceitação em falar sobre esses assuntos abertamente, simplesmente porque eu tenho medo do julgamento das pessoas. Principalmente de conhecidos meus, porque eu conheço pouquíssimas pessoas que são abertas a estes assuntos. E eu geralmente pago de tô nem aí pra opinião dos outros, e muitas vezes eu tô nem aí mesmo. Mas a nossa mente humana é muito incoerente às vezes, quase sempre, na verdade. A gente é muito fragmentado, a gente pensa de um jeito para determinadas coisas, mas a gente não banca isso. Ou então a gente abre exceções, quando a gente percebe, a gente abriu tantas exceções que a gente se perde no nosso próprio personagem. E geralmente isso acontece quando a gente tem medo de revelar algo pra gente mesmo, ou quando a gente não tem muita clareza de qual personagem que a gente precisa exercer aqui. Mas como o nosso caminho é de integração, e para isso a gente precisa encarar nossos medos, encarar certas mudanças, certos incômodos, para partir para a individuação, né, que é quando a gente é mais íntegro com a gente mesmo. Por isso que eu estou aqui fazendo este vídeo. Assim como nos outros vídeos que eu já fiz, eu vou falar algumas coisas muito loucas que não vão fazer sentido para várias pessoas, mas para outras pessoas vão. Então você não precisa acreditar em nada que eu vou falar, porque às vezes o recado não é para você e tá tudo bem. Eu já falei em vídeos anteriores que o mundo vai mudar,
Na verdade, o mundo já está mudando muito e muito rápido. Assim, esses conflitos políticos que vivemos são muito mais relacionados à resistência das pessoas às mudanças que estão ocorrendo. Vocês já devem ter percebido que elas não têm muito a ver com o combate à corrupção e as pautas que as pessoas levantam. Umas coisas não têm nem sentido. Mas enfim, eu poderia vir e fazer um vídeo sobre isso, mas eu sei que não vai fluir, que eu preciso falar sobre outras coisas. Enfim, uma dessas mudanças que estão ou que vão ocorrer estão relacionadas com a mediunidade dos seres humanos. Entendo que todo mundo é médium, já que somos seres espirituais tendo uma experiência na matéria e não o contrário. Só que algumas pessoas estão prontas para perceberem e desenvolverem isso e outras não. E este vídeo, assim como o último, é voltado para as pessoas que estão despertando essa mediunidade ou que têm potencial para isso. Ou que já despertaram também, enfim. Só que esse vídeo é um pouco mais específico ainda para preparar essas pessoas para o que elas vão encontrar depois que conseguirem despertar e controlar melhor os dons que elas possuem ou possuírem, não sei. Vinheta. Eu falei num vídeo de um tempo atrás sobre seres que vêm extraterra. E assim, o que vocês precisam saber e se habituar cada vez mais é que eles já estão presentes em grande número no plano astral aqui da Terra. E isso por si só já é uma novidade, porque até pouquíssimo tempo atrás nosso planeta estava praticamente isolado. Se você algum dia conseguir fazer uma viagem pelo plano astral, você passar por um processo de expansão da consciência ou até mesmo um pós-morte, pode ser que você dê de cara com algum deles. Ou pode ser que eles se disfarcem, vão se revelando para vocês aos poucos, enfim. E é aí que eu e várias outras pessoas precisamos chegar e explicar quem são esses seres, para quem estiver preparado já ir se habituando para meio que entender quem é quem e não levar um susto assim como eu levei. O primeiro susto ou contato que eu tive com esses seres extraterra foi na minha terceira experiência com o ayahuasca. Aconteceu acho que uns 2-3 anos atrás. E quando eu vi eles, eu não entendi absolutamente nada. Aliás, tem muita coisa que eu vivi nessas experiências que eu não abri para ninguém ou para poucas pessoas, e essas coisas têm um potencial enorme para mudar muita coisa na minha vida. Algumas dessas coisas eu espero ansiosamente que aconteçam, e quando acontecerem eu aviso vocês aqui. Ou não sei. Nesse ritual de ayahuasca, eu vi um ser parecido com um gato, só que ele estava em pé e era muito grande. Tinha uma expressão muito, muito séria, e ele disse a seguinte frase para mim: a nossa sabedoria vem de eras e nós não precisamos de armas. Assim, esse negócio de armas bugou muito a minha cabeça, muito mais do que ver um ser parecido com um gato na minha frente, porque, não sei, não é uma coisa que me impactou muito. E eu fiquei pensando, será que eu tenho que ser militante contra as armas? Mas, tipo, ser contra as armas não é uma coisa óbvia? Afinal, assim, tipo, o que isso quer dizer de fato? Eu não entendia qual era o recado, mas eu sabia que tinha uma mensagem por trás ali. 1 ou 2 semanas depois de eu ter consagrado a ayahuasca, né, nessa vez, e ter visto o que eu vi, eu estava em casa, meio dormindo, meio acordado, até que eu tive a famosa projeção astral. Eu já estava com a mediunidade despertando nessa época. Na verdade, já estava desde antes da primeira experiência com a ayahuasca, então já faz um tempinho. Só que eu não tinha clareza do que estava acontecendo. E nessa projeção que eu tive, eu vi 2 seres azuis, não muito grandes. Eles estavam em um ambiente bem pequeno e analisando meu corpo. Eu estava deitado e esses seres tinham a pele azul, meio acinzentada, e a pele meio que brilhava, e os olhos eram inteiros pretos, e eu realmente me senti muito bem com eles, não me assustei, assim, foi uma experiência bem agradável e bem tranquila. Depois que vi esses seres, eu acordei, eu não entendi nada do que estava acontecendo, só para variar. Eu só fui entender poucos dias depois, quando eu descobri, não sei como, o canal da Cássia Faria,
aqui no YouTube. E no canal dela, ela posta os áudios das sessões de hipnose que ela faz com os clientes dela, onde as pessoas fazem regressão, acessam as vidas passadas e a origem delas fora da Terra, de onde elas vieram, digamos assim. E nesse canal as pessoas relatam coisas muito parecidas com o que eu tinha visto quando eu estava nos meus estados alterados de consciência, digamos assim. E daí eu comecei a assimilar o que estava acontecendo. Eu descobri nesse canal que estes seres azuis, meio acinzentados, às vezes não tão acinzentados assim, são os chamados arcturianos, seres que eu tenho um enorme carinho por eles, e eu nem sei porquê. Os seres com cara de felino são os felinos, eles aparecem frequentemente pra mim. Na verdade, nessas últimas semanas, mais ainda, mas muito mais. E eu tenho uma proximidade enorme com eles, porque eu também tenho um pezinho do mesmo lugar que eles vêm. Tem os Arcarianos, os Blue Avens, que eu nunca tive contato direto com eles. Uma vez, já faz tempo, um ser felino apareceu pra mim, durante uma meditação, e falou que os Arcarianos iriam me ajudar. E, de fato, eu comecei a acompanhar o trabalho de algumas pessoas voltado mais à espiritualidade, pela internet mesmo. Afinal, dizem que filho de Oxóssi gosta de estudar, não consegue ficar com a mente parada, isso é verdade. Filho de Oxóssi também é procrastinador, isso também é verdade. Tanto é que esses sonhos que eu relatei lá no começo do vídeo eram pra me avisar, tipo, ó, você precisa fazer tal coisa, você precisa falar sobre isso. E eu estava procrastinando, assim, não tem outra palavra. Enfim, voltando aos Blue Avens, assim, tem várias pessoas que eu acompanho e algumas dessas pessoas elas já falaram que são dessa origem, outras não falaram, mas eu simplesmente sei que são. Tem também os Pleiadianos, que eu não tenho muito contato com eles, exceto o Ashtar. Alguns dizem que ele é pleiadiano, outros dizem que não, eu não sei. Eu sei que quando você estabelece conexão com ele, é sempre algo muito especial, porque a energia que ele carrega é algo que não tem como você ter dúvidas de quem ele é e o que ele representa. Enfim, eu falei dessas 4 linhas que estão mais presentes agora no plano astral da Terra. Atualmente eles fazem muita questão de que se falem deles e deles aparecerem, deles serem reconhecidos. Muito antigamente eles eram figuras meio carimbadas aqui no plano astral da Terra. Por isso que temos no Egito aí seres representados com cara de pássaro, de felino, de cachorro. Temos seres azuis representados na cultura indiana, temos seres loiros e grandes na cultura nórdica e grega. Na época antiga, esses seres eram canalizados do mesmo jeito que uma pombagira, um caboclo, um mentor são canalizados do plano astral hoje em dia, por médiums. Existem outros seres, além destes que eu falei, que também estão por aqui, mas com um trabalho mais na deles, mais quietos, não fazem tanta questão de se aparecerem, de tipo, estamos aqui, né? E cada uma dessas linhas tem habilidades e entendimentos diferentes, e maneiras de como se comportam, como se interagem, porque eles são de lugares diferentes, passaram pelas próprias experiências deles, estão muito mais avançados que nós, e eles têm o jeito deles de encararem a espiritualidade, a tecnologia, enfim. Cada uma dessas linhas tem a sua própria interpretação. Isso é muito importante deixar claro, assim. Embora elas atualmente estejam juntos no trabalho Terra. E existe também os outros seres que dominam o plano astral da Terra há muitos e muitos anos e que não são tão benevolentes assim. Inclusive são um dos maiores motivos para que a Terra tenha sido isolada do resto do universo nesses últimos tempos. Mas eu não vou dar palco para eles, por enquanto. Esses seres, eles têm o domínio do plano astral da Terra, e esse domínio se reflete por aqui. E agora a gente tem a oportunidade de ir mudando isso aos poucos. A gente está vivendo a famosa transição planetária, na era de Aquário, por isso que as coisas estão mudando no plano astral, e essas mudanças estão cada vez mais aceleradas do lado de cá. Eu falei alguns vídeos atrás que os extraterrestres apareceram para nós aqui encarnados, e eu falo isso com a maior segurança do mundo, porque isso já aconteceu no plano astral, e isso uma hora ou outra vai reverberar por aqui. Questão de tempo. Quanto tempo, eu não sei, mas vai acontecer. Algumas pessoas não precisam esperar tanto tempo assim. Falando em plano astral, eu vou cumprir mais uma cláusula do meu contrato para passar informações de lá. Poucas semanas atrás, todas as entidades que estão na minha coroa
José Pilintra, Bena Branca, Cigana, Baiana, chegaram todos juntos e passaram a mensagem dizendo a seguinte frase, assim: acabou essa etapa, a próxima já começou e durará aproximadamente 5 anos. E isso vai continuar mexendo com todos. 2 dias depois desse recado, eu vejo vários canais de médiums falando que vários umbrais da Terra foram esvaziados, que não tem mais ninguém lá, uma alma, digamos assim. E eu realmente consigo dizer que isso é verdade. É uma informação assim que vem de fora, de outras pessoas, mas é uma informação que também vem de dentro. Não sei se vocês conseguem entender. É bom a Terra ter os seus umbrais esvaziados, porque são pontos muito focados de energia densa. E o lado ruim é que as almas que habitavam o umbral, eles não estão mais lá. E grande parte deles estão mais próximos de nós encarnados aqui. Talvez por isso que os próximos 5 anos não sejam muito fáceis, coletivamente falando, e também para várias pessoas. Só avisando, mas a perspectiva a longo prazo, depois desse período, é muito boa, mesmo. Nós, seres humanos, somos muito formatados, assim, muito zumbis, é isso que a gente é. E os seres que habitavam o umbral, eles têm essa característica muito mais forte de terem a consciência presa em determinadas situações, em dores, de ficar repetindo a mesma situação e não conseguir sair daquilo. E isso a gente vai conseguir perceber cada vez mais nas pessoas neste plano aqui. E o nosso único papel, por enquanto, é entender o quanto nós mesmos somos zumbis e formatados e como é que a gente repete os mesmos padrões. Então o que a gente precisa fazer é expandir mais a nossa consciência, crescer pessoalmente, espiritualmente, até porque isso garante mais proteção, mais contato com esses seres que eu citei há pouco, que estão mais pra cima, digamos assim. E o único caminho pra isso é o autoconhecimento, assim, não tem muito o que fazer. Assim a gente não fica tão à mercê assim do que está acontecendo coletivamente. É estranho o que eu vou falar, aliás, tudo que eu tô falando é estranho, mas enfim. Mas neste momento você tem que ser meio egoísta mesmo, cuidar do seu. É a era de aquário, aquarianos são frios, no sentido de eu entendo a sua dor, eu posso te ajudar, mas a dor é sua, não é minha, eu posso te ajudar desse jeito. Isso aqui é na era de peixes, que está terminando aos poucos aí. Era muito comum você tomar as dores dos outros. Se você começa a despertar uma mediunidade, quando você vai sentir as dores da outra pessoa, isso faz com que você vá pro buraco junto com a outra pessoa. E muito rápido. Ter mediunidade tem os seus desafios aí. Assim, ter uma empatia distante é quase que uma necessidade. Não é o momento nem de rezar pra ninguém, senão você vai sentir o impacto, assim. Cuida do que é seu. Só. Enfim, este vídeo foi muito doido, eu sei, mas saiba que já tem centro espírita e terreiro de Umbanda trabalhando com seres de outros lugares, de maneira clara entre os participantes da corrente, mas eles não abrem isso para o público em geral, só que isso tende a crescer cada vez mais. Inclusive, estou falando sobre centro espírita e terreiro, na Umbanda e na Quimbanda e no Candomblé. Tem um ser muito famoso chamado Caboclo ou Exu Pantera Negra. Ele é um felino, olha só. E várias pessoas dizem que ele é o responsável por introduzir a esquerda na Umbanda. E eu disse lá no começo do vídeo que o ser com cara de felino me falou que eles não precisavam de armas. E eu realmente entendi o que ele quis dizer com o não precisar de armas. Assim, a esquerda da Umbanda e a Quimbanda bate de frente com esses seres mais densos que já dominam a Terra faz tempinho. Eles não batem de frente com armas, eles batem de frente de outra forma. Que é, como é que eu vou dizer? Assim, a manipulação dos elementos etéricos, digamos assim. E o que eu sei é que eles têm muito cuidado em introduzir esse conhecimento mais magístico para a humanidade, porque os seres humanos, eu inclusive, somos muito infantis em lidar com os nossos próprios sentimentos. Daí, a hora que você coloca magia nessa equação, o negócio não dá certo. Esses dias eu entrei num grupo do Facebook onde as pessoas acham que magia é paracetamol, assim. Tipo, preciso de magia para esquecer meu ex, preciso de magia para tirar tal sentimento. Assim, antes de você querer fazer magia, você precisa ter maturidade para conseguir lidar com você mesmo,
com os seus sentimentos, pra você se gerenciar, senão não faz sentido. É tipo dar arma na mão de criança. Tem uma situação onde as pessoas mostram toda a sua imaturidade e ignorância delas mesmas, que é quando elas vão atrás de amarração amorosa. Assim, se você quer desgraçar a sua vida ou as suas vidas e as vidas do outro, faça uma amarração, porque vai ser sucesso. Você tá ferrado. Assim como meus guias e mentores são da linha de Umbanda, eu posso falar isso com mais propriedade. Embora a Umbanda seja muito mais voltada para nossa defesa espiritual, assim, os seres mais densos, eles até conseguem atingir a gente, mas eles só atingem onde a gente é fragilizado. E pode parecer bizarro, mas os meus guias e mentores às vezes deixam passar certas coisas, certas porradas, pra eu conseguir entender onde eu preciso de mais atenção para amadurecer. Tem uma máxima que a sombra serve à luz, e é a mais pura verdade. Enfim, novamente, o trabalho desses seres que eu já comentei era muito tímido, muito na surdina, porque a energia da Terra era muito densa e privilegiava outras linhas de seres aí, que eu já falei que por enquanto eu não vou dar ibope, mas eu conheço eles muito bem também. E esses seres que eu não vou dar ibope, eles têm muita presença em estruturas de poder, tanto no plano astral como para nós encarnados. Para nós encarnados de uma maneira muito mais disfarçada. No plano astral a coisa é mais escancarada, digamos assim. E eles formatam a maneira que a gente precisa pensar, fazer, agir, comprar. E uma das coisas que eles fizeram e ainda fazem com maestria, principalmente em alguns lugares por aí, é controlar a sexualidade humana. Assim, existem várias maneiras de controlar alguém, mas um dos jeitos mais eficientes é inibindo a sexualidade das pessoas. E sabemos que as maiores vítimas disso são as mulheres. É só você parar para pensar assim, qual lugar do nosso planeta e quais regiões assim a sexualidade, as mulheres são mais reprimidas, que você vai saber onde tem mais influência desses seres mais negativos. Falando em sexualidade, tem um lugar no planeta que merece destaque com relação à espiritualidade, que é o Brasil. Eu já ouvi falar que o Brasil tem potencial para ser a nova pátria espiritual do planeta. E de fato tem. Só falta uma coisa para os brasileiros. Na verdade faltam várias, mas enfim. Mas a principal delas é maturidade. Talvez por isso que a gente esteja passando por tantas tribulações por aqui. E assim, não pense que esses seres que vêm de fora vêm salvar todo mundo. Eles vão indicar o caminho, mas quem faz o caminho somos nós mesmos. Uma das coisas que formataram muito bem na humanidade é a questão de precisar de um herói, assim. Tem sempre alguém que vai lá e vai te salvar. Sinto muito, não vão. Mas você pode ter ajuda. Isso você com certeza pode ter. Enfim, eu tenho muitas coisas para falar sobre estes assuntos, porém esse vídeo ficaria mais longo ainda. Deixaria para os próximos. Eu vou deixar aqui embaixo o link para o canal da Cássia Faria, caso você tem interesse em saber mais sobre essas linhas que vêm de outros lugares. Vai que você queira agendar uma sessão com ela também, sei lá. Eu não precisei, foi na base da ayahuasca mesmo. Mas é incrível ver como tem unidade nas coisas que vivi, com as mensagens que eu recebo, com o que as outras pessoas também viveram. É tudo muito coeso, assim, é muito louco. Tem também as pessoas que falam coisas que eu não concordo, mas é algo que reflete, assim, tipo, eu sei que é verdade, eu sei o que não é, tenho a minha própria bússola interna aqui, que eu sei o que posso confiar e o que eu não posso. Enfim, agora, enfim, é isso. Eu espero pegar meu passaporte para poder viajar para fora, por isso eu estou fazendo esses vídeos. Beijos, até!